Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que você está? Tudo bem? Eu espero que sim. Rapaziada, sem muita delonga, vamos falar sobre o nosso Gigante da Colina. Temos mais informações sobre a novela que eu iniciei ontem, né? A novela do volante Souza. É, o Souza que foi revelado pelo Vasco, né? Ele que disse após o jogo contra o América Mineiro que iria voltar para o Gigante da Colina em janeiro de 2024. Eu emiti minha opinião pra vocês. Eu falei que não gostaria de ver ele jogando aqui, mas a gente tem um complemento dessa novela, né? A gente lembra, eu vou voltar um pouquinho no passado, né? Tudo que ele prometeu pro torcedor vascaíno. Em 2019, o Souza prometeu que voltaria para o Vasco em 2021. Inclusive, ele adicionou, né, que voltaria junto com o Allan Kardec, que hoje joga no Atlético Mineiro, e voltaria junto com o Alex Teixeira, que já está aqui no Vasco, né, que voltou no ano passado, em 2022. Mas ele não cumpriu essa promessa, né? E isso mexe muito comigo pelo lado do torcedor, que na época eu fiquei muito confiante com essa volta do Souza, e hoje ver ele se recuperando de uma lesão tão grave no joelho, cara, eu acho que talvez ele não adicionaria tanta performance no Vasco, né? A gente sabe que lesões no joelho demora para o jogador voltar a ter confiança, então hoje eu enxergo o Vasco muito competitivo, com muitos jogadores intensos. É esse futuro que eu vislumbro no Vasco, e eu acho que o Souza não se encaixaria nisso, né? Mas continuando na novela, ontem um torcedor questionou ele, né, sobre essa promessa que ele tinha feito lá atrás, e ele respondeu o torcedor no Instagram com as seguintes palavras: o primeiro a pedir perdão sou eu por não ter cumprido com a palavra. Entendo o amor e ódio do torcedor. Nós temos que jogar e provar todos os dias, mas se falar de nível técnico, eu jogo em qualquer time do Brasil hoje. Essas são as palavras do Souza para um torcedor vascaíno, né, que questionou ele sobre essa promessa que aconteceu lá atrás. E cara, talvez, pelo nível técnico, o Souza tenha até razão. É um jogador que tem sim qualidade, cara. Mas talvez pela parte física, você não joga em qualquer time do Brasil não, Souza. Será que o Souza iria aguentar em jogar em grande intensidade num time como o Vasco? Talvez num time como o Palmeiras? Talvez num time que esteja ali na parte de cima da tabela, sabe? Eu acho que dificilmente. A gente sabe que, falando ainda sobre a lesão dele, que é uma lesão que demora pro jogador a voltar a ter confiança, né? Eu falo isso pela experiência que eu tenho assistindo futebol, acompanhando futebol nesses meus anos de vida, né? Então eu não sei de onde vem essa confiança toda do Souza, sabe? E a gente tem um detalhe a mais. O Edmundo, no seu canal no YouTube, ele respondeu a um torcedor que questionou ele. E aí, Edmundo, gostaria de ver Souza com a camisa do Vasco? O Edmundo respondeu o seguinte: eu não contrataria. Então o Edmundo tem a mesma opinião que a minha. E eu pergunto pra você agora, torcedor, com essa novela que tá se expandindo a cada dia, você gostaria de ver o Souza com a camisa do Vasco? Sim ou não? Escreva aí nos comentários, que é uma polêmica, né? A gente sabe que o Souza é um cria nosso, mas, cara, toda essa novela dele ter prometido, toda essa novela dele tá vindo de uma lesão grave, eu não gostaria de ver ele jogando com a camisa do Vasco. Tranquilo? Então, rapaziada, eu vou fazer um pedido especial. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão: vascaíno ajuda vascaíno. Você já ajudou um vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Rapaziada, é o seguinte, a parada FIFA vai fazer bem para o Vasco. A gente lembra que agora a gente tá na parada, a seleção brasileira vai jogar, outras seleções vão jogar, né? E a gente lembra que o Vasco tem alguns jogadores para se recuperarem, né? Então essa parada vai ser positiva pra gente. Eu vou passar por alguns jogadores, né, que estão se recuperando no DM do Vasco, né? A gente lembra o Marlon Gomes. O Marlon Gomes, fisicamente, ele já está recuperado, mas ele não estava presente para esse jogo contra o América Mineiro porque ele pegou uma gripe muito forte. Então acredito que sim, o Marlon Gomes vai estar à disposição do técnico Ramon Dias para o jogo contra o Cruzeiro. A gente lembra do Figueiredo, né, que ele teve uma entorse no joelho ali no final do Pan-Americano, onde o Brasil se consagrou campeão, né? Mas eu acho que dessa lista é o jogador que talvez eu tenha menos expectativa. Não sei se o Figueiredo adicionaria alguma coisa pra gente hoje no Vasco, né? O Rossi eu coloquei na lista, você pode estranhar, mas o Rossi jogou contra o América Mineiro. Mas ficou muito claro, muito nítido que o Rossi ainda tá sem ritmo de jogo. O Rossi que ainda está se recuperando de uma lesão muito séria, né? Também na posterior da coxa, e que esse tempo sirva pro Rossi se encaixar ali junto com o time, né? Ele conseguir fazer mais coletivos ali com a rapaziada, nos treinamentos do Ramon Dias, pra ele voltar a ter aquele ritmo, né? Que a gente conheceu do Rossi ali em jogos passados, jogos contra o Fluminense, jogos contra o Coritiba, né? Que o Vasco venceu de 5-1. Agora, casos mais complicados, a gente tem o Orediano, que teve uma fratura na mão, né? Então, o Orediano é um caso mais complicado, e o Eric Marcos, que teve a mesma lesão do Rossi, na posterior da coxa. Então, talvez esses dois casos demorem mais pra voltar, né? Tanto o Orediano quanto o Eric Marcos. O Orediano, a gente lembra que ele fez o gol contra o Cuiabá, né? Talvez fosse o momento do Orediano se levantar com a camisa do Vasco, mas após aquele jogo ele já teve a lesão, então atrapalhou um pouquinho, talvez, o planejamento do jogador, né?
Então a expectativa que a gente fica para esses jogadores, Marlon Gomes, Figueiredo e Rossi. O que vocês acham desses 3 jogadores? Qual a sua maior expectativa? Eu tenho certeza que é o Rossi, né? O Rossi que já jogou a última partida, mas ainda falta aquele pedacinho para ele voltar até aquele ritmo de antes, né? Rapaziada, vamos continuar? Que a gente tem informações sobre o time do Vasco também. A gente lembra que o Léo Jardim é o goleiro com mais defesas difíceis no retorno do Campeonato Brasileiro, cara. O Léo Jardim que vem jogando muito bem, vem salvando o Vasco, cara. O Léo Jardim salvou o Vasco contra o América Mineiro, sabe? Aquela defesa que ele fez aos 43 minutos do segundo tempo. A gente poderia ter tomado 2-1 ali, sabe? E ficaria muito difícil pra gente. Então, claro, a gente comemora muito o gol do Payet. O gol do Payet foi mágico, né? O gol do Payet foi mágico, já vou falar sobre ele. Mas a defesa do Léo Jardim também valeu como um gol, né? Então eu fico muito feliz da gente ter um goleiro assim, que no primeiro turno a gente criticou bastante, eu critiquei em determinados momentos, né? Mas, cara, a verdade é a seguinte, no primeiro turno o Vasco estava uma bagunça, e o goleiro com certeza iria sofrer demais. A zaga batendo a cabeça, a gente tinha em determinados momentos Léo Pelé e Robson Bambu, e ficava aquela confusão toda, às vezes entrava o Miranda, sabe? Então com certeza o goleiro iria sofrer, o goleiro depende muito da zaga também, sabe? O goleiro tendo uma zaga forte, uma zaga que jogue num nível competitivo, com certeza ajuda muito ele, né? Então no nosso primeiro turno talvez o Léo Jardim não tenha ido muito bem por causa disso. Mas no segundo turno, né, o Ramon Dias vem ajustando a nossa defesa, em momentos com Léo Pelé e Medel, agora com Mike e Medel, então eu acho que isso dá um pouco mais de tranquilidade pro Léo Jardim, mas mesmo assim ele não está deixando de aparecer, está aparecendo e está salvando a gente, cara. Qual é a nota que você dá pro Léo Jardim com a camisa do Vasco, cara? Eu acho que nessa temporada dele eu consigo dar um 8, cara, um 8 de 10, com certeza. Rapaziada, falando um pouquinho agora sobre o gol do Payet, que foi mágico, inclusive, vocês podem ir no vídeo lá do pós-jogo de domingo, né, contra o América Mineiro, que eu falei, cara, que aquele gol do Payet foi meio místico, cara. Teve algo ali, uma magia, sabe? E isso aparentemente, cara, não foi só eu que senti, né? Porque é o seguinte, o Rodrigo Dinamite, o filho do falecido Roberto Dinamite, nosso ídolo, né, revela que Payet, ele disse ter sentido a presença de Roberto Dinamite no estádio, cara. Então é algo magnífico, cara, é algo que, sabe, arrepia o torcedor vascaíno, porque o Payet fez um gol de falta, onde na sua história o Roberto Dinamite fez um gol parecido na sua época de jogador, né, com a camisa do Vasco, cara. Então foi algo muito mágico, eu acho que, pra quem acredita, né, eu acho que teve sim a mãozinha ali do Roberto Dinamite, ajudou o Payet a fazer aquele gol, cara. Aquele gol que ajudou muito a gente, sabe, no finalzinho é aquele gol antológico, sabe. Então é de arrepiar, cara, esse depoimento do Rodrigo Dinamite, né, que eu tenho certeza que o espírito, o Roberto Dinamite estava ali em São Januário naquele momento e abençoou a gente pra gente fazer aquele gol tão importante pro Vasco. Não é mesmo, rapaziada? Então, galera, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês hoje. Eu separei umas noticiazinhas rápidas. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Mais uma vez eu peço, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, que me ajuda demais. Deixa o like aí também, escreva na barra de comentários. E, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês hoje, cara. Agora saindo de Vasco, cara. Saindo de Vasco. Onde você mora, cara? Como é que tá o calor, cara? Cara, aqui no Rio de Janeiro, galera, deve estar uns 60 graus, mano. Não sei, não é possível, cara. Tá muito quente, rapaz. Tá muito quente. Então, galera, mais ou menos isso que eu trago pra vocês hoje. Tamo junto, forte abraço e é nóis. Valeu!